Bom, então, vocês veem que o assunto é muito longo, né? Tem muita coisa. Eu passei alguns princípios, mas agora eu vou dar uns exemplos do que a gente estuda. Por exemplo, na disciplina de visualização de dados ou que tipos de trabalho são feitos, né? Então, agora nós vamos passar para uma outra parte do assunto, que é como os dados se relacionam e quais são os padrões analíticos que a gente pode encontrar nesses dados. Então, essas coisas são importantes quando a gente tem um problema e a gente quer visualizar esses dados de alguma forma. Então, o que são os relacionamentos? Exemplos de relacionamentos. Séries temporais. Então, eu tenho um conjunto de dados, uma certa variável, varia no tempo, e eu tenho várias séries dessas. Então, isso é um tipo de relacionamento. São várias séries, eu quero compará-las ao longo do tempo. Bem clássico, né? Eu tenho o tipo ranking, que é aqueles dados que eles são ordenados. E a ordem deles é interessante para mim por algum motivo. E, às vezes, também, esses rankings eles se alteram com o tempo. Então, exemplo disso é a tabela do campeonato brasileiro. Né? Os times vão mudando de posições ali, né? O ranking vai evoluindo, e isso é interessante para mim. Ou seja, eu quero saber qual foi o percurso de um time. Ele saiu da última posição e foi campeão, ou ele ficou sempre lá na zona de rebaixamento, e o que aconteceu? Então, isso é um tipo de relacionamento entre dados. Existem várias técnicas para visualizar e a gente chama de ranking. Tem o parte todo, que eu já falei, né? Quero saber quantos % do mercado o meu produto atinge e coisas desse tipo. Como é que as partes somam para dar o todo. Desvio, né? Outro tipo, quero saber como é que os dados vão evoluindo, qual que é o desvio, né, que acontece ali. Distribuição, quero saber como é que eles se distribuem. Correlação, também vocês devem estar acostumados, né? Como é que uma quantidade varia com relação à outra. Se elas são correlacionadas positivamente, negativamente, não há correlação. E você tem também dados multivariados, né? Que é muito comum. Você tem um conjunto enorme de atributos sobre um conjunto de instâncias e você quer visualizar e às vezes é complicado. E isso são as coisas mais tradicionais, né? De visualizações que já existem gráficos tradicionais para exibir, mas existe uma enorme lista de visualizações modernas para esses tipos de coisas. E eu vou mostrar uns exemplos só para séries temporais. As outras a gente não vai ter tempo de trabalhar. O gráfico da visualização que nós vamos fazer é um gráfico parecido com um gráfico de correlação. Você vai ter uma quantidade no eixo X, uma quantidade no eixo Y, e você vai ver como que os pontos se comportam. Nos dados que a gente vai trabalhar, não existe correlação, né? Vocês vão ver isso. Mas nós vamos trabalhar um tipo de visualização que parece com um gráfico de correlação. Bom, então aqui tem outras variações, né? Tem uma série de outros problemas de pesquisa que não estão aqui. Que é, por exemplo, quando eu quero visualizar uma rede. Né? Eu tenho um conjunto de pontos, de objetos, eles se relacionam, tem arestas, conexões entre eles, e eu quero visualizar isso. Aí tem uma série de problemas, volume, né? Como posicionar os pontos no espaço para ter um resultado esteticamente interessante, não muito confuso. E aí tem uma série de algoritmos para esse tipo de coisa, de desenho de gráficos, por exemplo. Você tem também visualizações de textos, né? Eu mostrei alguns exemplos. Como visualizar frases, concordâncias em textos, frequência, como comparar isso. Então, tem uma série de problemas de pesquisa aí nesses relacionamentos. Mas aqui nós vamos falar só de séries temporais, só para vocês entenderem como é que funciona. E, bom, dentro de um tipo de relacionamento, a gente quer buscar padrões, e para buscar padrões, a gente tem que ter alguma técnica. Né? Então, quais são os padrões que eu posso encontrar em séries temporais? Eu tenho que saber isso. É a mesma história do golfinho. Quando eu sei que eu estou procurando um golfinho, eu encontro. Então, quais são os padrões que eu posso encontrar numa série temporal? E aí vai, né? Quais são os padrões que eu posso encontrar num grafo, né? Numa rede? Quais são os padrões que eu posso encontrar num conjunto de textos? Né? Bom, então, séries temporais. Não tem nenhum tipo de relacionamento que seja mais explorado que esse. Esse é bem antigo e bem usado. Então, eu achei uma referência que fala que 75% dos gráficos que saem em jornais internacionais, eles têm alguma coisa de série temporal. Então, é muito usado mesmo. E, realmente, o tempo ele é um fator muito importante na maioria das análises que a gente quer fazer. Né? E a gente sabe que, se a gente entender bem o passado, a gente consegue prever, talvez, ou entender melhor o que vai acontecer no futuro. E é mais ou menos isso, né? A gente quer identificar tendências no gráfico para saber o que vai acontecer, algum tipo de padrão. Bom, então,
Quais são os padrões analíticos mais comuns que eu busco num gráfico de séries temporais? São tendências, são a variabilidade dele, como que ele varia, taxa de mudança, covariação, ciclos e exceções. Nós vamos falar uns exemplos aqui. Então, tendência. Tendência é se ele cresce, se ele diminui, o que vai acontecer se ele está se mantendo constante. Então, quando eu tenho um gráfico de série temporal, eu estou buscando esse tipo de coisa e quando eu olho, eu tenho que ser capaz de identificar isso prontamente. Variabilidade é outra coisa interessante, eu quero saber se ele é um gráfico constante ou se tem muitas oscilações. Estão vendo como que a gente acha os padrões? Como que a gente estuda um gráfico? Então eu olho aqui se tem muitas, se ele tem muitas inclinações ou não, né? Taxa de mudança, eu quero saber como que é a taxa, se ele está crescendo muito rápido, se ele está crescendo exponencialmente, se ele está crescendo, né? Então é outro padrão importante. E também tem uma coisa interessante que a gente quer identificar muitas vezes no tempo, que são ciclos, né? Muito comum. O padrão de acesso a um site internet varia ciclicamente durante o dia, né? O padrão de acesso ao Facebook, por exemplo, varia na semana. E já mostraram os gráficos disso, né? Aparentemente as pessoas usam muito o Facebook, ou era o Orkut, se eu não me engano, na segunda e na terça, e pouco na sexta. Né? Aí quando você olha esse padrão, você fala assim, por que ele não usa no sábado, no domingo, que ele está à toa? Porque ele está se divertindo, não está fazendo isso. Mas quando ele volta a trabalhar a segunda, ele vai ver tudo que alguém postou do fim de semana, da viagem, vai postar suas próprias coisas, né? E aí ele posta na segunda, na terça, e quando chega na quinta, na sexta, ele já está... Se bem que agora a gente combina coisas também pelo Facebook, né? Mas aí a pessoa já está mais preocupada com o fim de semana, em combinar o que vai acontecer, e planejar, não está muito preocupada em olhar a atualização nesse caso era o Orkut, né? E eu acho que na época do Orkut a gente fazia menos isso pela internet, né? Agora o Facebook você fala, estou indo para tal lugar, estou no lugar tal. Acho que talvez esse padrão tenha mudado, no fim de semana a gente poste muita coisa, né? Não sei. Mas muitas vezes a gente quer encontrar esses ciclos. E às vezes um gráfico, por exemplo, de linhas assim, isso não é tão fácil, porque você tem que achar o período, né, do seu ciclo. Né? Mas quando você sabe o período, por exemplo, diário, mensal, semanal, você pode plotar o que a gente chama de gráfico de radar. Você coloca ali radialmente, né? Por exemplo, isso aqui é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí você coloca aqui os pontos, né? E aí você conecta esses pontos. E você consegue ver, por exemplo, pontos que são mais, como é que fala? Valores maiores que os outros. E quando você sobrepõe várias linhas assim, se tem um desbalanceamento, por exemplo, aqui é o centro do meu ciclo. O que vocês percebem? Que aqui os valores são muito menores que aqui. Né? E aqui realmente são os visitantes de um site nas horas, né, do dia, se eu não me engano. Então, é claro que de madrugada vai ter menos visitante, e aí vai ter um certo momento do dia que aumenta, até que diminua de novo. Então, a gente às vezes quer encontrar ciclos também nas séries temporais. Exceções, né, são coisas muito interessantes, a gente procura uma série que tenha, ou que seja uma série diferente das outras, ou que seja um valor diferente numa certa série que é mais ou menos constante. Né? Então, e aí, técnicas? Né? A gente tem vários padrões e agora a gente quer usar algumas técnicas para visualizar séries temporais. O mais padrão, mais batido, linhas. Gráfico de linhas serve para fazer isso muito bem. Né? Então, isso aqui vocês já estão cansados de ver. Quando eu quero comparar valores específicos de pontos, por exemplo, quero comparar esse ponto com o outro. Então, a gente pode usar linhas e pontos. Né? Com certeza vocês já fizeram isso. Então, quando eu tenho pontinho aqui, facilita comparar esses dois valores. E as barras? Eu posso fazer a mesma coisa com barras, duas séries de barras. Né? Aí depende da pergunta. Por exemplo, nesse caso aqui, é muito mais difícil comparar valores individuais, mas eu tenho uma visão do geral. As duas curvas me dão uma visão da forma daquela série geral. Eu sei que essa aqui está sempre acima e eu tenho essa visão. No caso de barra, é muito mais difícil ter a visão geral, mas eu comparo muito bem valores individuais.
né? Então, quando eu vejo essa diferença aqui, eu comparo muito mais precisamente os valores individualmente do que no caso do gráfico de linhas. São decisões, né? E pontos. Aqui eu peguei vários pontos e conectei entre si. Isso não é legal. Por quê? Porque são pontos muito descontínuos, né? Eu tenho aqui um ponto dia 5, depois eu tenho um ponto dia 12, outro dia 14. São completamente, os espaços não são iguais, então não é muito justo eu colocar, por exemplo, essa reta aqui, porque dá a impressão que não aconteceu nada, que ficou estável, e essa impressão é falsa, né? É um engano. Então, a gente usa pontos quando a gente tem dados descontínuos, tá? Ou que não são igualmente espaçados. É o mais comum. Que é esse exemplo aqui, né? Então, quando você separa os pontos, você já desencoraja o usuário de conectá-los. É muito difícil para o usuário pensar o que tem aqui no meio e ele não vai fazer esse tipo de análise, né? Gráfico de radar, quando você tem ciclos, né? É o mais interessante. Bom, o gráfico de radar tem aquela limitação básica lá do número de séries que eu posso colocar. Se eu tiver muitas séries, vai virar um emaranhado de linhas ali e muitas vezes eu não vou ver nada. Isso é muito comum mesmo. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho ali muitas séries ali nesse miolinho aqui cinza. Mas eu consigo ver, por exemplo, que eu tenho uma série que se diferenciou. Então, eu consigo evidenciar algumas exceções quando elas existirem e alguns padrões. Então, eu consigo ver que a maioria dos dias tem esse comportamento aqui mais ou menos parecido, mais ou menos semelhante, e um dia aqui teve muita gente acessando o site de madrugada. Aí você vai olhar e falar, o que aconteceu? Algum evento aconteceu de madrugada e, por acaso, por exemplo, isso aqui podia ser um jornal e muita gente queria saber a informação, né? Então, você consegue usar esse gráfico em alguns casos, mesmo que você tenha muitas séries, mas tem que ser usado com cuidado. Tem os heatmaps, que heatmap é o que a gente chama de mapa de calor. Ele usa as cores, a intensidade das cores, para passar uma ideia de intensidade dos valores, né? Então, ele pode ser usado para muitas coisas, não é só séries temporais não, mas ele pode ser usado para séries temporais. Por exemplo, nesse caso aqui, cada linha é uma série temporal. E eu quero ver o comportamento geral das linhas ao longo do tempo. Então, isso aqui, cada linha é um dia. Então, 1º de novembro, aí tem segunda, terça, são vários dias aqui. E aí as cores aqui, né, branco, amarelinho claro ou azul, eles indicam algum evento que está acontecendo, alguma intensidade. E, na verdade, esse exemplo aqui é um sistema, um site que a pessoa... É muito estranho. A pessoa coloca eventos que acontecem com os bebês. Por exemplo, eu tenho um filho, eu cadastro lá e eu quero pôr quantas horas por dia meu filho dorme, que é isso aqui, nesse caso, desse gráfico. Posso pôr quantas trocas de fralda, quantas vezes ele mama, um monte de coisa. E aí você faz uma base de dados, você consegue comparar o seu filho com outros na mesma idade. É muito, assim, eu ainda não preciso disso, mas talvez um dia eu ache muito interessante, né? Mas, enfim, aqui, então, esse pretinho aqui, com branco, é como se fosse um consenso. Né? O pessoal de bioinformática sabe muito o que é o consenso, porque usa muito. Mas aqui, ó, azul quer dizer que ele estava dormindo. E amarelinho acordou. E aqui é um consenso. Então, na maioria desses dias, esse é o comportamento médio, consenso do meu filho. Então, ele sempre vai estar acordado aqui, nessas horas, vai dar uma dormidinha, vai acordar, dormir, aí de noite ele dorme. Então, isso é um heatmap, ele evidencia bem o padrão, né? Eu consigo ver que tem esse padrão claramente, né? Então, eu tenho também a tendência, ele tem tendência de dormir agora, porque sempre dorme esse horário, deve ser porque ele mamou e tal, e vai dormir. E aí eu tenho várias outras opções, por exemplo, aqui, de novo, com relação ao acesso aos sites, né, por exemplo. Então, eu tenho aqui durante os dias, várias horas, como é que são os acessos, né? Quanto mais vermelho, mais acessos, quanto mais amarelo, menos acessos. E aí, o que eu consigo identificar ali? Além do padrão, a exceção. Existe um padrão de acesso que provavelmente está ali entre 7 horas da manhã e 6 da tarde, mas teve um dia aqui, dia 13, que teve muito acesso o dia inteiro, desde meia-noite, né? Então, é interessante para evidenciar esse tipo de coisa. Outra possibilidade de visualização de séries temporais, box plots. São gráficos também muito tradicionais, onde a gente plota, pode ser a média, a mediana, a gente pode escolher essa medida aqui de centralidade. Eu geralmente coloco aqui quartis, né?
25%, 75% e tal. Aqui, geralmente, eu ponho 5%, 95%. Em alguns casos, eu posso até pôr exceções aqui, pontos que estão muito acima, né, da média e tal. Mas o interessante aqui é que eu posso ver a distribuição também dos valores, né, ao longo do tempo. Então, se eles são muito concentrados, próximos à média ou muito espalhados, né. E tem essa ideia aqui, muito interessante também, que eu esqueci o nome do pesquisador aqui, que ele usa esse tipo de visualização para um monte de aulas interessantes que ele dá. Esse tipo de gráfico aqui é um scatter plot, é um gráfico de pontos, só que ele tem uma série de características, e além disso ele é animado, que ele possibilita visualizar mais de 2 dimensões. Então, eles chamam ele de motion chart também, tem no Google, aparece na biblioteca do Google. E é o seguinte, eu coloco um ponto, uma variável aqui, por exemplo, número, né, de mortes de crianças antes de 5 anos. E outra variável aqui no Y, por exemplo, o número de filhos por mulher. E aí, cada bolinha aqui, cada pontinho desses, ele tem uma cor e ele tem uma área. E isso significa alguma coisa, né? Então, a cor ali pode significar, por exemplo, o continente do país, o pontinho é o país, né? E o tamanho, por exemplo, pode ser a renda média no país, ou pode ser o tamanho da população. Então, nesse site, gapminder.org, tem vários vídeos interessantes. Esse cara é um sueco, ele dá umas aulas muito interessantes de como o mundo evoluiu, né? Aí sai lá da década de 50, por exemplo, e aí vai mostrando os países ricos e os países pobres, porque esses pontinhos vão andando ao longo dos anos. Então, você consegue realmente contar histórias muito bem. Ele usa isso para muitas coisas, ele mostra como que o Brasil evoluiu, tem vários gráficos interessantes sobre isso, como que os países da África, né, evoluíram, que a taxa de mortalidade caiu, a renda aumentou, né, e mostra muitas vezes até os países da Europa que realmente pioraram, né. Então, é outra possibilidade para se mostrar séries temporais. Tem uma desvantagem, que é o seguinte: ele tem movimentação, né? Os pontinhos se movimentam, que é muito interessante. Mas qual que é a desvantagem disso? Você perde a referência do que passou. Então é legal porque você pode focar num pontinho e ver o que aconteceu com ele, mas você não consegue gravar muitos pontos simultaneamente. Então existe uma variação deles, que vocês já devem ter visto, que ele larga uma rajadinha, uma sombra onde ele passou. É uma alternativa. Pode ficar poluído, mas é uma alternativa. E aí tem uma série de coisas mais modernas, né? Essa aqui nem é tão moderna assim, vocês vão ver que a qualidade gráfica dela nem é tão boa. Aí eu coloco alguns artigos aqui que vocês podem ter interesse. Esse aqui é do ano 2000, é uma visualização que chama Theme River. E a ideia deles era analisar vários textos, por exemplo, jornalísticos, e ver como que os temas são trabalhados ao longo do tempo. Porque realmente, né, o prédio do Buriti está caindo, só se fala nisso. Depois que o prédio caiu, daqui 2 dias, ninguém mais volta a falar sobre isso. Aí eles vão falar sobre um outro assunto que está na moda, né? Então, esse tipo é uma metáfora, né, que parece um rio, e os temas são essas cores aqui. E aí você consegue ver ao longo do tempo, né, isso aqui, o eixo X é o tempo, e essas bandas aqui, a espessura das bandas é a ocorrência daqueles temas na mídia, né? Então, você consegue ver temas que emergiram e depois sumiram, né? Então, é uma ideia também baseada naquela da genealogia do rock lá, e a gente consegue ver esses temas que são relevantes em determinados momentos do tempo. Bom, em 2005, esse Michael Wattenberg, ele propôs uma coisa que começou como uma brincadeira. A esposa dele fez um livro sobre nomes de crianças, esses livros que a gente compra, né? Cada nome, quem tem aquele nome e tal. E aí ele queria promover o livro dela, ele trabalhava na IBM, ele fez uma visualização interativa. Então a ideia dele era pegar aqueles 6.000 nomes, se eu não me engano, são 6.000 séries temporais. O que acontecia? Cada ano, quantas pessoas se registraram nos Estados Unidos, se eu não me engano, com aquele nome? Desde a década de, não sei se é 50, muito tempo atrás. Então, imagina, 6.000 nomes, era um problema de pesquisa mesmo, né? 6.000 nomes, 6.000 séries temporais, eu quero visualizar isso, de forma interativa. E aí é uma coisa que parece meio bobinha, né? Mas ele teve 500.000 acessos nas 2 primeiras semanas, sendo que 10
1.000 acessos por dia depois desse período. Um negócio muito bobinho, não tem assim tanta utilidade, mas que as pessoas encararam como se fosse uma brincadeira, um jogo, e ficaram explorando, né? Gastando tempo explorando aquele negócio. E aí começa a brincar, né? O nome brega, surgiu tal ano, e aí ele, né? Você começa a ver o nome do seu colega e tal. Então, 6.000 séries temporais, como é que eu ploto isso numa tela? De forma que possa ser visível. Então, o artigo dele é muito legal, tem muitas heurísticas, né? Ele mostra que ele pode selecionar, não sei se eu escrevi isso aqui, ele mostra que ele pode selecionar só as 1.000 mais frequentes. Ele fala que se a série tiver menos de 2 pixels, ele finge que ela não existe, não mostra. Então, tem uma série de artifícios para conseguir viabilizar essa visualização. Isso aqui a pilha das 6.000, que na verdade não são 6.000, são 1.000, porque as outras ele ocultou aqui nesse momento. Porque não tem resolução para isso, certo? E aí aqui você vê, em azul, os nomes de homem, e em vermelho, rosa, os nomes de mulher. E aí você pode explorar. Se você fala assim, tem uma aqui muito larga, quem é essa? Eu vou clicar aqui. Na hora que você clica, ele abre. E aí você consegue ver o gráfico daquele nome, por exemplo. Você pode, assim, em tempo, digamos assim, real, digitar um nome aqui. Por exemplo, você digita O, ele vai filtrar aqui instantaneamente só quem tem nome com O e deixar só eles. Então, acho que foi isso que eu fiz aqui, quer ver? Aqui. Então, eu digito O, o meu mapa já vira esse, meu mapa de nomes. Então, eu consigo ver, por exemplo, né, que aqui por volta de 1900 tinha muitos nomes com O. De repente, teve um declínio. O povo parou de pôr nome com O nos Estados Unidos. Aí, quando foi na década de 80, voltou a usar, né? E aí, Olivia foi um nome muito falado. Deve ter tido algum personagem importante, não sei, famoso, que todo mundo copiou, né? E aí, se você puser, por exemplo, OL, aí vai filtrar de novo. Então, é muito interativo, né? Então, aqui, por exemplo, pesquisaram nomes começando com LAT. Aí você vê que só fica nome de mulher, né? Eu acho que ficou só nome de mulher. Então, você consegue ver como que evolui. A cor também tem um significado aqui, essa intensidade dela. Então, agora eu não me lembro, mas eu acho que eu escrevi. As cores são azuis para meninos e rosas para meninos. O brilho tem a ver com a popularidade. Tá. Então, acho que o brilho é redundante com a espessura. Por quê? Porque as faixas mais grossas são as mais importantes. Então, elas já são mais intensas, porque elas chamam mais atenção do que as faixinhas muito finas, né? Bom, e aí tem uma série de possibilidades, né? Aí, outras pesquisas aqui, se eu clicar, por exemplo, no James, se eu puser o mouse em cima, eu já vejo informações sobre ele. Por exemplo, que ele era o quarto mais usado em 1960, na década de 60. E aí, se eu marcar o James, eu consigo ver que teve um declínio e tal. E aí eu pesquisei o meu também, né? E vi que na década de 80 ele era muito usado e tal, mas agora realmente ele não é mais. Bom, e aí tem uma série de variações do mesmo tema, por exemplo, essa aqui vocês devem conhecer, que foi muito usada no Last FM, que o pessoal queria representar, assim, a história da vida das pessoas com base nas músicas que elas ouvem. Tipo assim, ano passado eu estava muito triste, aí eu ficava ouvindo, sei lá, Coldplay, por exemplo, e esse ano eu comecei a ouvir sei lá, alguma coisa aí, aqueles famosos lá, como é que chama? Uma música mais alegre, né? Enfim. Por exemplo, né? Então, o que acontece? A ideia aqui é colocar cores para especificar a banda, né? O artista, e aí a espessura é o tanto de músicas daquela banda ou artista que você ouve naquele período. Então, o eixo X é o tempo, a espessura aqui, por exemplo, essa espessura bem grande aqui, né, do verdinho, é uma banda que você ouviu muito naquele período, muitas músicas naquele período. E a intensidade tem a ver com o quanto você ouviu, entenderam? São duas coisas. Então, a largura é o número de músicas diferentes que você explorou daquele cara. E a intensidade é se você ouviu muito aquelas músicas. Então, você pode ter uma banda aqui larga e clara. Quer dizer, se você ouviu muitas músicas, pouco. Né? Então, ele é para chamar atenção para os períodos da vida. Então, um período da vida eu ouvi isso, outro período eu ouvi outra coisa. Quando que eu descobri aquele artista, você consegue recuperar a sua memória visual, né? E aí, isso aqui foi usado numa publicação que eu acho que saiu, não sei se foi no New York Times, acho que foi, sobre filmes, né? Aí, acho que era quanto que as pessoas, depois que o filme foi lançado, né, assistiram e depois
saiu de cartaz, por exemplo. Então, isso aqui saiu no jornal aí, muito famoso na época. Bom, e aqui tem uma explicação de como funciona, mas assim, o legal dessa visualização, para quem gosta, né, é que os caras se preocuparam extremamente com o aspecto estético dela. E aí você não imagina a confusão que é para criar um negócio, assim como eles chamam de organicamente estético. Então, assim, eles estudam a silhueta da curva, né, como fazer, porque essa curva pode ter uns picos assim, absurdos, e aí ela fica estranha, fica feia. Então, dependendo da forma como você ordena as séries temporais aqui, dá um efeito retorcido, igual esse aqui, ó. Isso aqui foi uma forma de ordenar as séries temporais. Dá um efeito parecendo uma elipse, assim, uma hélice, né? Então, é muito interessante, assim. E esses estudos que eles fazem aqui são estudos antigos, até algumas coisas eles repetem, porque existem muitos estudos sobre a silhueta da curva. Como que uma curva com a silhueta muito marcada, ela prejudica o entendimento. Vocês já viram aqueles gráficos assim? Você não consegue ver se a inclinação é diferente aqui ou igual, sabe? É muito difícil. Então, um gráfico mais suave, ele é mais legível. Então, muitas vezes, existem alguns princípios que falam que a gente deve mexer na razão do aspecto dele, né? O largura e a altura, para fazer com que ele seja mais legível. Então, isso aqui vai ao encontro de alguns, recuperam os estudos antigos e ainda propõe umas coisas novas.